mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar. Oi, gente! Aqui quem fala é a Ana Viana e no episódio de hoje a coordenadora Bárbara Deotti vai conversar com a Tamires Selle, pós-graduanda na Uninter e membro do GEAP, grupo que é nosso parceiro aqui nas redes sociais. A Tamires vai contar um pouco sobre o funcionamento do grupo e sobre o seu tema de estudo, a história da África. Ela vai falar sobre o campo de pesquisa na área acadêmica e também sobre a história da África como um todo, como ela é enxergada para além da academia, na educação básica e na sociedade. O áudio desse episódio vem de uma das lives que fizemos no nosso Instagram e foi adaptado para o formato do podcast. Então, ele vai contar como um episódio extra na nossa programação regular. Depois vocês contem pra gente o que acharam. Vamos lá? Tamires, se apresenta para o pessoal aí do NEPAT que está assistindo a live. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória acadêmica também. Como é que você entrou em contato com o tema de História da África. Acho que vai ser muito legal. Primeiramente eu vou agradecer, né, essa parceria que vocês propuseram com o GEAP. Isso daí pra gente é muito significativo, porque abre um espaço de construção, de desconstrução muito grande. A gente que agradece também por essa parceria. Assim, vocês estão É muito bom, toparam a iniciativa, é muito bom. Bom, então, sobre a minha trajetória em História da África, acho que primeiro eu tenho que dizer que, diferente dos meus colegas de grupo, eu não sou aluna da UFMG. Eu fiz minha graduação em História, né, no UniBH, e eu tive a disciplina de História da África e tudo, mas eu confesso que geralmente é uma reação que todo mundo tem, inclusive, que no primeiro momento que eu tive contato, eu fiquei tipo, legal, mas não tive aquele encanto todo, né? Porque a gente cria na cabeça que tipo, é uma coisa muito diferente, muito distante, muito difícil. E aí eu segui as minhas pesquisas no campo de História da América, do Brasil Colônia, na verdade, né? Mais especificamente. E aí eu fui sentindo uma necessidade de um contato maior com essa história da África até então. Que eu estava fazendo a minha pesquisa e estava aqui no Brasil, Minas Gerais, e aquela coisa toda. Mas como eu lidava com uma população que, né, tem essa experiência, né, muitas das pessoas que eu pesquisei, né, eram pessoas que tinham vindo do continente para o Brasil, né, na condição de escravizado, eu fui sentindo essa necessidade. E aí eu comecei a acompanhar mais, cheguei em alguns eventos, né, que foi organizado pela professora Vanicleia, e o ápice do meu contato assim, com a história da África foi quando eu fui numa defesa de uma tese, que foi até de um orientando da Vanicleia, e eu descobri que eu não sabia nada de África. Descobri que eu não sabia nada. Eu tô assim, gente, eu não sei o básico do básico do básico, o que eu sei é mínimo. E aí passou um tempo, a Vanicleia abriu seleção para iniciação científica. Aí eu tava conversando na época com meu companheiro, meio que fiquei tipo assim, nossa, que legal, isso é tudo que eu preciso. E aí ele me encorajou, tipo assim, manda documento, manda tudo bonitinho, como se fosse participar. Às vezes ela te recebe, pelo menos te ouve. E ela me recebeu. E aí, desde então, eu comecei a participar da pesquisa junto com a galerinha. E aí eu também comecei a ter contato com o GEAP, que é o grupo de estudo, né, em África pré-colonial. E aí comecei, então, a minha trajetória enquanto uma pesquisadora
do tema. Eu fiquei muito relutante durante um certo tempo. Eu tô assim, não, mas eu pesquiso Brasil, eu pesquiso Brasil colônia, eu só tenho alguns contatos com a África, até que chegou um ponto que não dava mais para dizer que se tratava disso. Era uma pesquisa sobre África também. É, foi mudando de campo, né? Sim, Nossa, foi uma, e foi uma trajetória assim. Eu gosto sempre de falar também, porque o fato de eu vir de fora, né? Às vezes as pessoas uhum, acabam tendo certo medo de tentar algum contato, e se tiver alguém aí que realmente. por acaso não é da UFMG, tenta. Pode ser que a pessoa fale ou não. Não vou dizer que todos os professores vão te receber, te dizer sim, pode participar, mas tenta. Uhum. Pode ser que você vai ter uma grande oportunidade, né? Nossa, e assim, realmente pensando nisso que você falou, né, sobre a sua pesquisa antes, que era sobre a América colonial, né, a gente não tem esse contato, não faz esse diálogo entre as disciplinas, assim, né, que história da África está completamente relacionada, pelo menos nessa parte pré-colonial, está completamente relacionada à nossa história aqui, né, história colonial, então, assim, uma coisa que realmente falta, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes. Ter esse contato com a história da África impactou muito na minha pesquisa. Acabou que a minha monografia ganhou um capítulo que foi especificamente sobre a África Centro-Ocidental, que era algo que eu Uhum, nunca imaginei. Para me falar de mulheres comerciantes aqui em Minas Gerais, eu fiz esse trânsito todo e eu acho que cria também uma compreensão muito maior, né, sim, daquilo que a gente está analisando, porque o que eu sentia antes é que faltava um algo. E aí, ter esse contato com a história da África me ajudou a perceber quais eram as faltas que se tinham, que era justamente esse contato, entender mais desse universo. uhum, Enriquece melhor, né, o trabalho pro lado sim. aqui do cada Atlântico, como a gente diz, né? Sim, né? E a gente pega muito esse contexto histórico europeu e, né, obviamente, porque influencia na história da colonização, mas realmente falta o continente africano inteiro, né? E toda uma história, assim, muito extensa, muito rica, que a gente realmente não aprende. Assim, né? Tem uma matéria só, é muito pouco, a gente dialoga muito pouco. Nossa, assim, eu nunca tinha tido essa reflexão. É muito pouco mesmo, né? A gente parar para pensar que a gente tem várias matérias ao longo da nossa grade que se dedicam a estudar história europeia em Uhum, comparação com a história da África, da Ásia, que também teve seus contatos aqui, a gente não vê nada. A sim, gente vê muito pouco. sim. Tá, Mires, então, assim, né, você entrou pro GEAP através desses eventos, né, que foi o seu contato? Uhum. Uhum. Foi através desses eventos. Conta um pouco pra gente o que você tá pesquisando agora. Então, eu tenho basicamente duas pesquisas acontecendo na minha vida, porque a quarentena ela deu uma balançada, né? Eu estava Sim. com a proposta de apresentar o projeto de mestrado esse ano, né, para tentar a seleção. E aí, no começo do ano, eu sou o tipo de pessoa que, quando acontece algo, eu já imagino que o mundo vai acabar. Então, eu já tinha certeza que 2020 não existiria mais, que nada ia acontecer em 2020. E aí, eu resolvi fazer uma pós-graduação, porque se eu ficasse em casa também, sem fazer nada, eu ia. Uhum. Sim. E aí agora eu tenho duas pesquisas que estão acontecendo na minha vida, mas as duas que estão acontecendo direcionadas, relacionadas com a África, né? Uhum. O GEAP eu acabei tendo contato com algumas fontes, né? Uma delas que eu acho que talvez seja carta carimbada para todo mundo, assim, que se envolve em pesquisas com a África, é a Monumenta Missionária Africana, né? Que é uma coleção de documentos que foi organizado e disponibilizados, né? E aí eu acabei tendo interesse em trabalhar com algumas correspondências diplomáticas do Congo no século XVII e que ele troca aí com diversos reinos, né? Portugal, Espanha, Roma. Então eu tenho me dedicado a essa pesquisa. E eu também acabei, né, como eu fui fazer essa pós-graduação para vencer esse período, né, Uhum. pandêmico, eu acabei optando por trabalhar com metodologias do ensino de história, porque eu estou em sala de aula desde o meu terceiro período, né, e uma das coisas que acabou me chamando a atenção foi algumas discussões que eu tive que eram relacionadas à cognição histórica, umas pesquisas mais nesse campo, né? Uhum. E aí, até pela experiência que eu tenho com os meus colegas no GEAP, e o GEAP ele é um grupo assim
bem diverso. E aí eu comecei a me perguntar, né, qual que é o impacto desse contato com a história da África na vida das pessoas, né? Uhum. Você estudar a história da África, como que ela impacta? Porque a gente está sempre discutindo função da escola, função do ensino de história. E eu percebo, assim, nos meus amigos do GEAP, por exemplo, que a postura que eles têm, principalmente eu falo agora das pessoas brancas do grupo, eles têm uma certa postura em relação a certos temas, a questão, por exemplo, racial, e não se limitando a isso, Uhum. fazendo inclusive recortes dentro desse tema, trabalhando com a questão da mulher, por exemplo, né? E a sensibilidade que eles têm, a forma com que eles lidam, eu acho que tem tudo a ver com o fato do objeto que eles têm, né? Com o fato Uhum. deles pesquisarem a história da África, que te faz, assim, pensar em muitas questões, para além do fazer histórico. Então, é algo que eu tenho pesquisado, né? Que eu tenho me dedicado a pesquisar sobre qual o impacto, então, de se ter contato com uma disciplina como História da África, para além de um conhecimento, tipo, né, conhecer a história em si, mas como na constituição das Uhum. personalidades, da nossa identidade, né? É algo que eu Nossa, tenho buscado trabalhar agora. achei incrível a pesquisa. Muito bom. Incrível. Tamires, conta pra gente sobre o GEAP. Como é o grupo, como funciona o grupo, se você quiser falar sobre as pessoas que fazem parte do grupo também, né? Então, o GEAP, eu cheguei no GEAP e ele já estava organizado. Uhum. É uma iniciativa que partiu dos alunos, de alunos da UFMG, né? E ele é um grupo muito diversificado. Nós temos alunos da graduação a alunos da pós-graduação que estão fazendo doutorado. Mas a gente também não se limita muito a ficar no acadêmico também. A Uhum. gente busca estabelecer contato com pessoas de diversos campos e não necessariamente com o meio acadêmico, porque tem esse interesse em divulgar esse conhecimento. É, nossos encontros, normalmente, eles acontecem às quintas-feiras, fora de situações pandêmicas, a gente acontece na quinta, às 10 da manhã, na UFMG, em salas variadas. Normalmente a gente tem um lugar que a gente encontra, fica todo mundo lá, e a hora que tem uma sala, onde que der para ir, a gente vai, porque nem sempre as salas estão 100% assim, Disponíveis, né? ok, liberadas, né? Mas nesse momento de pandemia, nós estamos tendo nossos encontros ainda nas quintas-feiras, mas a partir das 17 horas, né, de forma online. Inclusive, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato aí através do Instagram, que pode participar, sejam bem-vindos. E, Uhum. bom, o nosso grupo a gente discute obras variadas. A gente discute historiografia, até porque é um grupo de história também, né, de Uhum. pesquisa, de história. Mas como a história da África traz essa demanda para muito marcada de que a gente ainda é um campo que está se construindo, né? Então a gente acaba lendo também obras que não são especificamente da história. Então a gente lê obras de filosofia, obras de antropologia, porque a gente ainda está construindo muitas Uhum. coisas. A gente também tem buscado a ler também não só sobre a história da África, a gente lê livros que tratam da questão do negro em geral, porque isso impacta muito também nas produções. Então a gente é um grupo diverso. Normalmente todo mundo no começo do ano, no meio do ano, a gente conversa o que está todo mundo interessado em fazer, em ler, o que a gente pode discutir. Aí a gente organiza o cronograma com base nessas demandas também. Então, é uma experiência bem legal, assim. Sim. É muito bom ter esses espaços que os alunos da graduação podem participar, né? Assim, eu ainda não estou formada, mas é algo que faz toda a diferença, eu acho. Sim. Sim, faz total diferença. Eu entrei também, eu estava na graduação, né? Uhum. E isso me ajudou a ter, primeiro pela experiência de participar de um grupo de pesquisa. Na minha faculdade eu participava de grupos, assim, mas era sobre outras temáticas e tal. E a experiência de participar desse tipo de atividade durante a graduação, eu acho que você acaba criando um certo amadurecimento também, você Sim. vai com uma outra perspectiva, né? Para quem tem interesse em seguir carreira acadêmica, para quem não tem interesse em seguir carreira acadêmica também, traz um crescimento assim para estabelecer diálogos diversos. Em sala de aula,
uso muito do que a gente discute lá no GEAP, por exemplo, tanto em questão de conteúdo quanto em questões de pensar mesmo, metodologicamente, como lidar não só com a história da África, mas com diversos temas, né? Porque eu acho que é uma das Uhum. coisas que é muito interessante de história da África é que você começa a falar de África e aí você começa a enxergar as discussões em todos os campos. Às vezes não está falando de África, mas chega no Uhum. final da você dá uma volta, você começa a pensar e problematizar, e tem África ali também, né? Sim. Nossa, é. E é muito bom ler coisas de outras áreas também, né? Tipo assim, acho que a gente faz bastante no NEPAT, e assim, você não fica preso só na história, né? Tem perspectivas que acrescentam muito. E, nossa, levar pra sala de aula é tudo, tipo assim, é tudo. Uhum. Que isso é importante demais, assim. E afinal de contas, né, tipo assim, não faz sentido a gente produzir conhecimento pra ninguém, né? Só pra nós. Então, assim, foi muito bom essa parceria nossa, porque foi muito bom ver que tem outros grupos interessados em fazer divulgação científica, né? Foi uma das pautas que nós tivemos esse ano, né, quando a gente estava organizando o cronograma, foi de começar a estudar mais sobre ensino de história da África, justamente para a gente entender primeiro o que é esse campo de ensino, porque tem pessoas que já estão na sala de aula, tem gente que Uhum, nunca esteve, e aí acaba também que, querendo ou não, mesmo que a pessoa nunca tenha ido para a sala de aula, ou não tenha interesse, se ela está na academia, ela vai produzir conhecimento que vai chegar na sala de aula. Então a sim. gente começa a pensar, inclusive, na forma como a gente vem escrevendo os nossos trabalhos. Semana passada, por exemplo, mesmo a gente estava discutindo a dissertação da Flávia, que é membro do grupo, né? E vai defender, e ela apresentou uma dissertação com uma escrita sensacional, super acessível. Então, isso também vai impactando, assim, nas produções que estão sendo feitas. Então, é Sim. uma experiência que vale a pena para todo mundo, assim, né? De participar desse tipo de grupo. E também para pensar nessa questão do acesso, da divulgação, porque às vezes isso escapa. Sim. Eu mesmo confesso que no primeiro momento, antes eu achava que, tipo assim, mesmo estando em sala de aula, ah, não, mas isso aqui é coisa de pesquisador, e não sei o quê. É engraçado que a gente mesmo acaba É, criando essa dificuldade, separação, né? né? Sim, Que às vezes, assim, não precisa ter essa separação, né? Claro que a gente vai ter que fazer certas adaptações, mas é super possível levar esse conteúdo para a sala de aula e é muito importante. sim. Inclusive, acho que eu vou adiantar a conversa, porque já tá legal de puxar, mas assim, eu queria conversar com você um pouquinho também sobre como é que a história da África aparece agora na educação básica, assim, né? Tipo assim, acho que ainda é um conteúdo recente, assim, né? Até pouco tempo ele não era muito abordado, né? Assim, então acho que é algo que ainda está em construção. Então, se você quiser falar sobre. Eu dou um exemplo de como que a história da África ainda é um conteúdo recente e de como ele é muito problemático a forma como é trabalhado na escola, pela uma experiência que eu tive no meu ensino médio. Há 6 anos atrás, estava eu no meu ensino médio, e aí resolveram que não, a gente tem que fazer atividade ligada à história da África, não sei o quê. E a ideia brilhante que tiveram foi: nós vamos pegar uma música que era um axé, uma coisa super desconexa. Vamos pegar os alunos aqui, os negros, os mais moreninhos, e vamos ensaiar esse axé e vamos dançar, porque isso é valorizar a cultura Uhum. afro-brasileira, isso aí é o trabalho de história da África. Foi uma experiência horrível, né? Não precisa nem falar. Primeiramente, porque eu não sou lá uma grande dançarina. Segundo, porque eu não tinha a menor vontade de fazer isso. Foi muito esquisito, né? Você pegar, Sim, tipo, assim, selecionar, tipo assim, não, os negros, porque a gente precisa contar uma história e botar lá pra dançar axé. Tipo, essa é a história que a gente tem, nada contra axé, adoro axé, mas essa é a história que se tem. sim. Um outro exemplo que eu dou mais atual também para quem não segue a página do GEAP, pode ir lá no nosso Instagram, tem lá uns stories, umas postagens sobre um parecer técnico que a gente fez esse ano relacionada ao material que foi distribuído aí pelo governo do estado de Minas Gerais, né? Uhum. Só analisar questões relacionadas à história da África, até por demandas de colegas professores, a Karina também, né? Rezende também, Uhum. tinha falado com a gente, e a gente, bom, vamos lá ver o que tem nesse negócio então, né? Porque deve estar feio. E aí resolveu num parecer Fato. técnico
bem, porque o conteúdo ainda é trabalhado de uma perspectiva bem problemática. O que a gente Uhum. tinha, tanto nesse material que foi distribuído, né, pelo governo do estado, primeiro material, depois eu acabei não tendo acesso ao que foi publicado novamente e tal, ainda não acabei não tendo acesso. Não tendo acesso, não, tipo, eu não olhei, né? O acesso está lá para todo mundo ver. Mas nesse primeiro volume, né, que foi publicado, e isso é possível encontrar em diversos outros materiais. A gente tem problemas de. Primeiramente, a África é tratada como algo atemporal, cristalizado. Então, tipo assim, Uhum. a história da África se confunde com a história da escravidão. Então, é um Sim. ponto que eu até comecei a reparar em sala de aula, né? Você começa a falar de escravidão na história do Brasil, aí você fala de colonização, você fala de escravidão e aí você fala de África. Depois não Uhum. aparece África em hora mais nenhuma. Com muita sorte, talvez, alguém vai falar assim, gente, no século XIX teve a partilha da África. Com muita Uhum. sorte. Nem sempre você vai ver isso. Então a gente tem essa perspectiva de que, primeiro, a história da África e a história da escravidão é uma coisa só. Segundo, a história da África é só a história da escravidão. Um Uhum. terceiro ponto que é muito problemático. Tratar a África de um ponto de vista como se fosse uma coisa só, é tudo homogêneo, e todo mundo foi totalmente passivo diante de tudo que estava acontecendo. Então as pessoas não tiveram agências, eles não Uhum. definiram, eles não participaram, não protagonizaram, não resistiram, eles não fizeram nada. Dá a impressão que tudo foi acontecendo, as pessoas chegavam lá no continente, entravam, oi, tudo bem? Vou fazer isso aqui? E os africanos, tipo, ok. Uhum. Então, assim, os nossos materiais, eles têm esses problemas. Fora questões de estereótipos também que são reproduzidos e isso é uma coisa muito complicada, porque esses estereótipos estão reverberando até hoje na nossa sociedade, né? Eu Sim. tava lendo hoje uma notícia terrível no Twitter de um menino, um rapaz de 16 anos que foi assassinado e a mãe, por um policial, e a mãe estava extremamente transtornada, porque pessoas em diversos sites que haviam publicado a matéria falando que, mas quem vai botar a mão no fogo que ele realmente não era um traficante, que ele não era um bandido, ou coisa do tipo. E isso daí, se a gente começa a pesquisar, isso tem raiz. Porque a Sim. gente tem uma historiografia que foi escrita sobre a África. Primeiro ponto, acreditava-se que a África não tinha história no século XIX. Depois, quando a África começa a ter história, é uma história da incivilização, é a história Uhum. dos povos atrasados, é a história dos povos que são animalizados, não são como a gente, europeu. E isso está reverberando ainda na nossa Sim. sociedade. Então, a gente ainda tem problemas sérios com materiais, com perspectivas, abordagens que se produzem também acerca de história da África. É um campo que tem muita coisa legal, muita pesquisa atualizada, muita pesquisa que já vem trabalhando numa outra perspectiva, mas ainda vem crescendo, vem se Uhum. consolidando. Ao mesmo passo que tem produções assim brilhantes, na própria FMG mesmo, a gente tem pesquisas que foram defendidas recentemente, que são pesquisas excelentes, mas ainda há uma necessidade de expandir mais, ainda tem muito que ser feito, muito que ser pesquisado e expandir mais esse conhecimento para fora das fronteiras da academia, não só também nos espaços de sala de aula, porque a gente vê, por exemplo, a forma como mídia lida com certos assuntos, e talvez se tivesse um conhecimento Sim. também de história da África, isso poderia mudar totalmente. E aí me ocorreu aqui agora, que eu tô falando de história da África, me ocorreu aqui, que é um ponto até importante para a gente sempre destacar, né? Como essa história da África se confunde muito com a história da escravidão, todo mundo acredita que a África foi colonizado o tempo inteiro. E o que o nosso grupo de estudos pesquisa é justamente a história da África pré-colonial, Colonial. antes da colonização. E isso se dá. A colonização acontece só do século XIX para frente. Antes disso, de forma bem assim, né? Antes Uhum. disso, a gente tem ali alguns poucos lugares que tem ali um certo domínio, mas não são tantos. Não são tantos. Antes disso, então a gente não pode falar que, tipo assim, a África é colonizada. Não dá para afirmar isso. Uhum. Minha pesquisa mesmo, por exemplo, em relação ao Congo, eu estou tratando justamente de um espaço que não foi colonizado.
se converteu ao cristianismo, mobilizou esse cristianismo em prol de interesses próprios. Uhum. Então, eu não estou falando de um espaço que foi colonizado. E isso aí também é algo importante, né? Porque a gente pensa muitas Sim. vezes que a vida inteira foi colônia, a África nasceu colônia, tá colônia desde sempre, é isso aí. É. Nossa, completamente. Essa história é completamente ignorada, né? E, assim, no meu ensino médio, que não foi há tanto tempo atrás, a experiência que eu tive com a história da África foi nenhuma, né? Na verdade, assim. Não aprendi nada. E quando a gente, né, igual você falou, quando esse assunto é trazido para a sala de aula de uma forma muito desconexa, muito aleatória, muito solta, né, assim, muito rasa, e então consegue a luta, né, de trazer esse conteúdo de uma forma, né, de qualidade para as escolas, assim, porque realmente, com certeza, deve fazer toda a diferença, né? E acho que a sua Eu acho pesquisa, até se você quiser falar sobre ela, que estuda justamente isso, né? um ponto assim que eu fico pensando bastante eu me pergunto se a história da África também teria chegado em sala de aula se não fosse pelo Enem também, porque até então a África vem aparecendo no Enem, não só em Uhum, questões de história, em questões de outros conteúdos também, mas vem aparecendo. Teve uma época que eu estava me dedicando a observar isso mais nas provas, né, nas questões, e a gente vê que há uma evolução, assim, né, uma mudança, né, a palavra mais certa, da perspectiva das questões, né? Você tinha questões ali, principalmente em 2009, que é quando tem uma mudança no Enem, que trazia a África, mas ainda numa perspectiva que a gente chama de eurocentrada, né? uhum, E recentemente as pesquisas já têm mudado, já têm trazido, inclusive, é, como referências, né, estudos mais atuais. E aí eu ficava me perguntando se não fosse uma coisa que aparecesse no Enem, será que ela apareceria realmente, minimamente, nos currículos escolares, uhum. assim? Eu tenho uma suspeita que não. A prova do ano passado, por exemplo, já não apareceu História da África. Então, eu acho que daqui a um tempo, História da África realmente, dependendo dos rumos das coisas, né, pode começar a desaparecer de vez da escola, né? E apesar da gente ter uma lei que institui a obrigatoriedade desse ensino, né, que é a Lei Sim. 10.639 de 2003. Institui a obrigatoriedade e ainda assim Não você, por tá, exemplo, não viu não nada da tive. história da África. Então, assim, é muito complexo, né? É, é. Agora, você tinha falado em relação à pesquisa, né? É algo que eu comecei a observar na minha experiência com o GEAP, assim, principalmente com as pessoas não brancas, porque eu acho que me chamou mais atenção. Uhum, Até porque eu acho que a gente cria certas expectativas na nossa cabeça, e também porque os membros, assim, negros do grupo, a gente conversa e tal, a gente normalmente comunga dos pensamentos. uhum, Mas me chamar a atenção do impacto, da postura que eles têm em relação a esses assuntos, e eu comecei a observar isso um pouco em sala de aula, à medida em que eu ia falando. O interesse que os alunos iam demonstrando sobre certos assuntos, depois de conhecer, principalmente de conhecer essa produção, porque eu tento falar um pouco com eles assim sobre historiografia, essas coisas, né? E aí eles, tipo, ficam, meu Deus, mas eu não sabia disso. E aí começam a ficar mais curiosos. E isso também é muito. Mas isso é interessante para qualquer pessoa, porque sim. acho que o fato da gente estar dialogando mais, falando mais sobre essa questão de história da África em sala de aula, isso tem trazido, por parte de alunos, né, afrodescendentes, essa questão de um empoderamento mesmo, porque Uhum, até então falava a escravidão, todo mundo já meio que olhava assim, né? Tipo assim, nossa. Aí você já olha, tipo assim, meu Deus. Você quer responder, tipo assim, meu Deus. Quando fala de negro, é para falar que a gente é escravo e não sei o quê, e ai, que tristeza. Eu, pelo menos, eu tinha esse sentimento terrível na escola. Mas hoje, quando você começa a falar de pessoas de, de sociedades, né? Primeiramente, porque a gente não pode ficar fazendo uma história de heróis, né? sim. Mas quando a gente começa a falar de sociedades, das suas formas de viver, das suas culturas, das suas complexidades também, né? Uhum, Porque muitas das vezes, quando se tem uma concepção de que a África não é tudo igual, é que é tudo tribo. E numa perspectiva pejorativa de tribo. sim. Então,
você levar isso para a sala de aula já começa a ter uma outra perspectiva. Eu começo a perceber, assim, nos alunos, que eles têm um maior interesse em conversar, em falar sobre isso. E eu acho que a gente tá vendo aí a reverberação do pouco que tá acontecendo, mas está acontecendo, que a gente também não pode negar. Nessa geração agora que tá aí. Eu, por exemplo, passava por coisas assim na escola que eu voltava para casa, sentava, chorava, engolia o choro para não outro dia ir para a escola. E os meus primos aqui já não toleram ouvir. Alguém fala, já dá a resposta ali na lata. A relação deles com o cabelo, com o corpo, com sua imagem, assim, já tá começando a ser totalmente diferente. E olha que nem tem tanta diferença de geração assim para mim e para os meus primos. Mas a gente já começa a perceber. E aí eles falam, tipo, não, porque o professor falou. E às vezes eles vêm mostrar o livro didático, aquilo que você estava conversando, o professor falou na escola. Então já começa a ter uma outra relação, assim. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Mas é um campo recente também, acho que na academia, né? Pelo menos assim, a matéria História da África tem pouquíssimo tempo que tem lá na UFMG, assim, né? Então, e antes disso, né, a gente não tem contato com o assunto. Eu acho que a gente ainda tem pouquíssimo contato, quase nenhum, com historiadores, né, da história da África, com essa historiografia, com perspectivas metodológicas e teóricas. Eu acho que assim, também não só na educação básica que a gente precisa, né, avançar, assim, digamos. Lá no GEAP, assim, o Felipe Malaca, ele sempre comenta que quando ele se formou, não tinha História da África, ele não teve aula de História da África, assim, sempre comenta isso, né? Apesar de hoje ele tá fazendo doutorado dele no tempo, fez mestrado, doutorado, mas ele mesmo quando formou não tinha. Não tinha, né? Se eu não me engano, realmente foi com a chegada da Vani Clay, eu não me recordo se foi em 2010. Sempre falam sobre isso, mas me escapa muito datas, né? Aí, mas que começou a ter, né, a disciplina de História da África na UFMG. Isso é muito interessante porque eu falo isso também como uma pessoa. Maria comentando que a turma Maria dela foi a comentando, primeira. né? 2011, tem pouquíssimo tempo. Eu acho que é muito interessante isso que você falou da questão de a gente ter historiadores que têm essa trajetória na pesquisa em História da África, porque até então a gente tinha pessoas que pesquisavam Brasil, Brasil colonial, geralmente, e aí acabavam que por esses contatos as pessoas acabavam interagindo, estudando mais sobre a história da África, e aí, partindo daquilo ali, ocupavam esses espaços aí para falar de história da África. Não que a pessoa não possa, não é isso. Mas eu acho que ter pessoas que se dedicam especificamente a esse tema, isso também tem uma importância institucional, política, de reconhecer esse campo. Porque a história da África, século XIX, falaram, a história da África não existe. Não existe. Tem uma história dos africanos. Então, agora você ter aí uma história da África, um campo específico de história da África, discutindo metodologicamente como fazer a história da África, discutindo teorias para pensar a história da África, isso é extremamente relevante, isso é extremamente necessário. Então, assim, é um campo que ainda está crescendo, realmente, é um campo que ainda está se desenvolvendo, mas, assim, o que vem construindo também é extremamente necessário e relevante para o campo da história como um todo. Porque é uma coisa que é muito legal que a gente vai percebendo, né, sobre a história da África. Como é um campo que está se desenvolvendo, que está crescendo, a gente às vezes faz discussões, inclusive, que a gente olha e fala assim, mas isso já está certo, já está dado como certo na historiografia, e tem que ficar falando disso toda hora. Mas tem, porque às vezes escapa isso na hora de história da África. A gente, fazendo história da África, a gente começa, inclusive, a repensar nas nossas referenciais, nas nossas bases epistemológicas. Porque, às vezes, não adianta você... ok, vou falar de história da África, vou incluir história da África e tal, mas a sua base epistemológica é uma base extremamente eurocêntrica. Então, talvez não contribua tanto quanto poderia se você revesse suas bases de pesquisa, por exemplo. E história da África, ela se torna um convite para isso, né? Tanto para pensar... história enquanto disciplina, para pensar epistemes da história, para pensar mais nessas dimensões da interdisciplinariedade, porque para a gente é extremamente necessário. Né? A gente tem, assim, em África pré-colonial, a gente
tem problemas, assim, por questões de fonte. Então, muitas das vezes, a gente tem que recorrer a tipologias muito diversas e lidar com formas muito diversas. E aí, ter esse contato, então, com a história da África é um convite, inclusive, para a gente repensar a história, repensar o fazer historiográfico, repensar as nossas questões. É uma das coisas que, inclusive, eu acho que me fez me apaixonar de ver esse história da África. Uma chance de uma formação nova. E aí você ter pessoas que já vão para a sala de aula, que já, tanto nas escolas quanto nos cursos superiores, já com esse pensamento, com essa perspectiva, já trazendo essas implicações, eu acho que isso daí é bom para todo mundo, mesmo para quem não vai Sim. pesquisar. Uhum. Porque você começa a ter leituras assim muito mais críticas em relação a temas que talvez te passariam despercebidos. Sim. Outro dia a gente estava discutindo, por exemplo, um texto que falava sobre a questão do gênero e como que a gente estava generalizando essa categoria para entender experiências de, principalmente mulheres, né? Para falar da experiência de mulheres africanas. E a gente, tipo, não, é um texto, inclusive, de uma autora, né? Eu tenho muita dificuldade em falar o nome, Aoi Herumi. Se eu estiver falando, passando vergonha, alguém me corrija. Aoi Herumi, ela é nigeriana, se eu não me engano. E ela vai falar, olha, não dá pra gente tratar essa categoria de gênero como uma coisa universal que dá pra pensar todas as mulheres a partir das mesmas experiências. Aqui é diferente. E ela começa a trazer uma série de desconstruções que a gente até hoje não sabe lidar. A gente até hoje fica, meu Deus, li, reli, quantas coisas. Mas isso é necessário, isso enriquece, né? Isso descoloniza o saber, né? Que eu acho que é a principal questão, né? Nossa, e eu fico pensando assim, o quanto que essa disciplina ainda pode contribuir assim com ou todas as outras áreas, né? Porque esse diálogo assim é fundamental mesmo que você não vai estudar isso, ter leituras dessa área, ter perspectivas dessa área, ter contato com metodologias diferentes, com autores diferentes, nossa, isso é fundamental assim. Para a construção do conhecimento, né? Não só a interdisciplinariedade entre áreas diferentes, né? Por exemplo, filosofia, antropologia, história e outras ciências sociais, mas dentro da história, né? Que é algo que talvez a gente, não sei se a gente faz tanto quanto deveria, assim. Uhum. Eu achava que não, aprendi, eu li lá o Peter Burke, já sei que ele tem uma história cultural. Já foi aqui boa. Aí eu li lá o Guinness, li a galera, tipo, não, já sei tudo que eu preciso fazer, já bora fazer pesquisa, já tô formada. E agora eu aprendi que eu não tô formada em nada, eu tenho um diploma, mas eu não tô formada em nada, eu tô fazendo pesquisa, mas eu ainda tenho muita coisa para aprender, porque são muitas questões, são muitas questões. E Sim. eu acho que é importante, eu sempre estendo esse convite para todo mundo que mesmo que não tenha interesse em África. A experiência é interessante para participar do grupo, fazer as discussões é interessante, porque você ganha uma outra dimensão para a vida. Para a vida. Que aí eu acho que é o impacto que eu percebo nos colegas do GEAP, né? Essas discussões realmente impactam a vida deles, não só o trabalho. Isso é muito legal. Isso é incrível. Inclusive, eu queria te perguntar se você tem algumas indicações, talvez de historiografia ou mais teóricas, para quem quiser começar a assim, né, ter contato com o assunto, talvez alguns livros mais gerais, ou né, não necessariamente de né, historiografia, mas às vezes mais teóricos mesmo, enfim. Bom, para todo mundo que quiser fazer isso, começar assim, história da África, eu acho que a primeira referência, você tem que ter, pelo menos uma vez na vida, ter passado o olho, é a coleção da Unesco, né? História Geral da África. É uma coleção de 8 volumes, assim, uns calhamaços, assim. Eu acho que deve ter umas 10 mil páginas ali. 8 volumes não, porque acho que, se não me engano, 2018. Não sei se foi 2018 ou 2019, porque 2020 não existiu na minha conta, então não sei. Nada aconteceu Ganhou esse mais ano. 3 novos volumes. Não aconteceu. Ganhou mais 3 novos volumes que vieram para sintetizar, discutir alguns conceitos, algumas perspectivas e abordagens das obras anteriores. Mas, assim, é uma obra que eu acho que ela é inicial para todo mundo. Foi formada por um comitê científico de pessoas de diversas localidades, inclusive é uma chance da gente ter contato com obras de estudiosos
do próprio continente também, porque isso também é uma questão que a gente sempre está discutindo e que a gente precisa observar, né? A gente não pode falar Uhum. de África só a partir de pessoas fora de África. A gente também tem que falar de África a partir dos africanos e da produção interna do continente. Então, essa coleção da Unesco ela é uma possibilidade da gente conhecer, primeiramente, descobrir que a África tem uma Uhum. história muito grande, uma Muito história grande. para calhamaços. E para quem tem interesse, assim, essa coleção ela tá disponível na internet. Você acha o PDF fácil, fácil. Joga lá, História Geral da África. Você acha tudo. Tá tudo lá, de graça. Então, é uma primeira referência que eu acho que para quem tem interesse em aprender, e é também escrita por pessoas de diversos campos. Então, ela traz também essa possibilidade de Conectadíssimo. você aprender em diversas perspectivas, né? Um segundo livro que eu indicaria, aí foi até uma indicação do GA, do pessoal do GA, é um livro da Marina de Melo Souza, que é África e o Brasil Africano. É um livro que ele tem uma perspectiva de ser paradidática, assim, mais Uhum. indicado para a sala de aula, mas ele é interessante porque te permite conhecer de uma forma assim mais simples, mais clara, essa história das diversas sociedades que compõem o continente africano. A Marina também nesse livro ela traz fontes, então você consegue inclusive já perceber ali formas de lidar metodologicamente com essas fontes, tanto em sala de aula quanto na pesquisa. É um livro que ele é bem rico, eu acho que ele é bem interessante e já ajuda a desconstruir não só história de África, mas também dessa diáspora, né? E Uhum. a Marina consegue, nesse livro, chegar até a contemporaneidade para discutir questões do negro no Brasil e essas implicações aí, né? É bem interessante. E um terceiro livro que eu indicaria é um livro, esse já é um pouquinho assim, mais teórico, mais pesado, talvez a leitura, que é o do filósofo Valentim Mundimbe, A Invenção de África. Eu indicaria esse livro porque é um livro que ele faz você repensar todas as suas bases epistemológica, ideológica, tudo que você está produzindo, porque ele vai demonstrar como que se construiu essa ideia de uma África mítica, essa ideia de uma África atrasada. Ele vai fazer uma análise. Bom, se trata de uma obra de um filósofo, então, vezes ou outras, a gente se perde ali um pouco temporalmente. Quem é historiador pode se sentir um pouco assim incomodado, mas ele vai demonstrar como que esse discurso sobre a África foi construído, como que o europeu, né, lida com essa coisa do outro, né? Ele vai se enxergar no outro, desqualificando aquele outro, né? Uhum. Então, é uma coisa assim bem mais complexa, mas para quem já tem assim, um interesse, para quem já lida assim, com obras mais complexas, Uhum. não vai ser algo assim totalmente improvável, impossível de outro mundo de ler, não. Então, são essas três obras que eu acho que eu indicaria para um primeiro contato, assim, né? Eu tinha uma outra pergunta. Você sentiu diferenças vindo de outra universidade? Assim, com isso, por exemplo, entrando no GEAP, né, que é um grupo da UFMG, se teve diferenças metodológicas, de leituras, não sei, né? Sim. Eu tinha um contato, assim, na UFMG, de antes do GEAP. Eu já Uhum. comecei a frequentar, assim, alguns eventos que eram promovidos pelo CEPAM, né? Que dialogam com as pesquisas que eu fazia até vinha desenvolvendo, né? Uhum. E os meus professores também, lá do UniBH, eles praticamente todos vieram da UFMG, né? Se Uhum. formaram no Uhum. mestrado, doutorado na UFMG. Quem não fez tudo lá, fez pelo menos após, né? Porque no UniBH também nós não, infelizmente, não temos mestrado, doutorado, né? Então, a gente tinha, em questão de leituras, metodologias, a gente tinha, assim, semelhanças, para não dizer que basicamente as mesmas leituras, assim. Uhum. Eu tinha um pouco desse receio, inclusive, eu ficava tipo, ai, não sei. A gente cria aquelas teorias na cabeça da gente, né? Mas
eu não senti, assim, propriamente dito, na minha experiência, eu não senti propriamente Uhum. dito nenhum tipo de distanciamento muito grande. Eu falo que eu senti mais em relação à história da África, mas hoje entendendo, inclusive, Aham. melhor as fronteiras da história da África, eu descobri que é porque eu estava fazendo um curso, na realidade, que o nome já estava lá, mas eu na minha cabeça, adotei como história da África. Mas era um curso de história e cultura afro-brasileira, então tem a Uhum. suas Sim, sim, separações, tem suas diferenças, né? sim. Então eu acabei não tendo essa discussão assim, de história da África de uma forma tão forte como eu tive a oportunidade de ter no Uhum. GEAP. Depois eu tive a oportunidade de fazer a disciplina também, né, na UFMG, e aí realmente não se tratou da mesma disciplina, né? Conta, de Cleia? Quando eu fiz a disciplina de História da África, eu fiz com o professor Marcucci. Ah, uhum. Trabalha com a África Sim, contemporânea, um grupo de estudo dele, inclusive para quem tiver interesse, né? Fala assim, não quero saber de pré-colonial, não. Quero falar de África colonial. O sim, professor também Marcucci, tem. É muito ele bom ter trabalha. esses dois grupos, né? Sim, é ótimo. E a gente lá no GEAP, GEAP vai no grupo do Marcucci também, porque não tem como tratar como coisas que não se relacionam e as trocas Aham. são sempre muito produtivas, né? Então, vindo de outra universidade, eu particularmente não senti tanta diferença. Uhum. Até porque também apesar de eu ter feito licenciatura, apesar de eu estar na sala de aula um certo período de tempo, eu sempre gostei mais da pesquisa, então eu Uhum. acabei procurando isso mais na minha formação também. E os professores, eles contribuíram bastante, eles passavam referências assim que eram passadas na UFMG também, então Uhum. eu vi que haviam proximidades, né? E o Uhum. pessoal também, os alunos também, são super abertos, sempre trataram muito bem, então favorecia também essas trocas, esses diálogos, não só com alunos do GEAP também, eu conheci outras pessoas que não são do grupo, e é uma experiência muito legal. Sim. Eu tinha. Até lembrei de outra pergunta que eu queria fazer. Se você falar um pouquinho de outros centros fortes que pesquisam a história da África aqui no Brasil, tipo assim, quais são as outras universidades que têm bastante pesquisa sobre isso? Eu não conheço, então acho que seria legal também. Acho que o primeiro centro que eu citaria seria a UFBA, né, a Uhum. Universidade Federal da Bahia. Lá tem o Centro de Estudos Afroasiáticos, se não me engano, acho que o nome é esse. Eles têm assim um campo bem forte já, bem consolidado de pesquisas. Inclusive tem publicações, né, da revista. Então já é um centro que eu posso destacar. A galerinha também na Unicamp, eles, se eu não me engano, o centro de estudos deles africanos é mais recente, de estudos africanos e afro-brasileiros, mas também já tem ali um núcleo bem consolidado. Uhum. Na USP também, inclusive, os nossos professores da UFMG, né, tanto o Maniclé quanto o Marcus vieram da USP, Uhum. lá também já tem um centro assim consolidado de pesquisa, né? E a UFMG, né? Que eu estava até conversando com os meus colegas, porque existia o Centro de Estudos Africanos, e agora depois teve uma reformulação, né, da reitoria, e a gente não sabe se a gente existe, né? Eu estava conversando com alguns, a gente não sabe exatamente se a gente existe, mas se não existe, a gente continua existindo, porque a gente continua fazendo as nossas atividades aqui, pesquisando, porque não tem como, né? Fingir que não É. existe. Ficou no passado. Institucionalmente, só Deus sabe o que está acontecendo, mas a produção É. continua, isso que é importante. Uhum. Então, eu acho que são esses os principais, assim, né? Mas tem alguns nomes também que a gente destaca. Eu não saberia dizer se teria centros de estudos consolidados, mas no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem o professor Rivai Macedo, que faz Uhum. excelentes pesquisas sobre o tema. Então, nós temos alguns locais assim, que se dedicam à produção. Uhum. Mas é importante destacar também para quem tiver interesse em pesquisar, que é um tema que ainda temos uma parcela das produções em estrangeiras. Uhum. Então, eu mesma, quando eu comecei, eu fiquei no desespero,
porque eu não sabia nada de inglês. Na verdade, ainda nem sei, mas não sabia nada de inglês. E aí tinha que ler muita obra, muita coisa que estava principalmente em língua inglesa. Então, inclusive, eu acho que isso é uma barreira que às vezes distancia Uhum, algumas pessoas, alguns estudantes, principalmente quando a gente vem assim, de locais que você não teve muito acesso, né? E aí você se uhum, depara com um volume muito grande de bibliografia em outro idioma, parece que, meu Deus, eu não vou dar conta de estudar isso nunca, né? uhum. É, e não Uma só questão isso, que a né? gente Mas tem. assim, estudar isso no nível acadêmico, que ainda tem essa dificuldade, né? É, infelizmente, eu acho que talvez é a única coisa que alguém me perguntasse assim, Tamiris, qual que é a coisa que você detesta em estudar história da África? Eu ia falar, ler obra em outro idioma, porque eu não sei. E aí eu tenho que ficar pelejando, e aí tô tendo que me virar nos 30 é o sofrimento. Uhum. Mas tirando isso, o resto vale a pena. É, acho que é algo que tem em comum com o nosso campo também, assim. A gente também tem que ler muita coisa em inglês, mas espero que, sim, né? Acho que já, né, tem cada vez mais traduções e cada vez mais acesso a essas coisas em português, que também é muito bom. Sim, sim. Está vendo mais traduções, também a galera Uhum. tem feito trabalhos excelentes, então a gente já começa a achar tese e coisa, então você Sim, e consegue produções daqui, contornar. né? Consegue dar uma contornada também, né? Isso é sempre muito bom, assim, né? Quando o campo começa a crescer, surge essa necessidade de traduções e também você começa a ter trabalhos daqui. Então, bom. Uhum. Legal. Gente, quem tiver interesse em entrar no grupo de estudos, a gente começa a reunião online, 5 horas, mas tem dia que 11 horas da noite a gente ainda tá conversando, tá tricotando, porque um assunto começa a levar no outro. E aí sempre começa a falar de coisas pessoais, porque é impressionante, vira uma terapia, porque são muitos problemas. Aí a gente que começa, ai, porque, meu Deus, a minha família é terrível, racista. Porque, meu Deus, alguém foi assim comigo, mas a gente não fala só disso, tá, gente? A gente fala de coisas, de outras coisas também. A gente fala, por exemplo, vou falar da minha pesquisa, eu no meu drama, de falar de, gente, mas eu lido com uma região que é cristão, e como é que eu falo isso sem parecer que eu tô querendo dizer que, tipo assim, ah, eles amavam aquilo tudo, foram europeizados e não sei o quê. Porque tem essa dificuldade de passar isso. Academicamente a gente se resolve, mas tem essa dificuldade de passar isso às Uhum, vezes. Será que eu estou relativizando demais? Isso também é uma coisa que a gente sempre lida, né? Como lidar com essas hierarquias de poder que existiram e uhum, existem, fazem parte da sociedade, para não relativizar demais também certos temas e parecer que estava tudo ok, tudo uhum. limpo. Isso é um problema que a gente tem, né? Então, as Sim, nossas reuniões começam às 5 horas, mas ó, quem tiver vão interesse em participar, até para sempre. se estiver procurando um ombro para chorar, pode vir. Lá a gente tem esse espaço. É, se não quiser ficar também, você fala, gente, pelo amor de Deus, eu tô embora, tchau. Pode participar tranquilo. É muito bom. Então, gente, sigam o GEAP. Não esqueçam, vão lá no Instagram deles também. A gente está fazendo bastante coisa juntos. Continua a seguir o GEAP. Entrem em contato com eles se vocês quiserem entrar para o grupo e fazer leituras. E acho que da nossa parte é isso. E Tamires, eu queria muito agradecer a sua participação. Sua fala foi incrível. Você falou com propriedade, com qualidade. Foi maravilhoso. Tá dando aqui que falta um minuto, então eu vou encerrar. Eu queria te agradecer e agradecer a todo mundo que assistiu a live também, gente. Eu Um que grande agradeço, beijo. gente. Tchau, tchau. Obrigada pela essa escuta. Foi muito bom. Com certeza acrescentou para todo mundo que assistiu. Então vou encerrar e até a próxima.